Bom, então é isso, Arthur. Vamos começar? Vamos. Deixa eu só colocar aqui também no meu celular para eu ficar controlando o tempo aqui, que aí também eu evito de ultrapassar um pouquinho o tempo. Então, Sim. Fala. então eu posso iniciar, né? Então o nome dessa fala vai ser Impressões Biodigitais, né? Como vocês estão vendo aí, chegando aí na tela. Me apresentar rapidamente aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Cabral, eu sou artista, designer, pesquisador. Estou num doutorado lá no PPGAV na UNB, dentro da linha de pesquisa em arte e tecnologia, e atualmente também eu componho a equipe do Media Lab da Fundação Itaú. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele foi desenvolvido, né, através de um edital de fomento do Departamento de Pós-Graduação da Universidade de Brasília, né, do número 10 de 2023, com apoio à execução de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação dos discentes de pós-graduação. O que eu vou apresentar hoje aqui é um recortezinho pequeno, né, da minha pesquisa um pouco mais ampla, um experimento dentro de um recorte da minha pesquisa mais ampla de doutorado, que se concentra basicamente em pensar características de híbridos, né, entre organismos e máquinas, dentro desse contexto de design, arte e computação. E como esses híbridos podem também compor diálogo numa discussão mais ampla para dissolução, né, uma discussão sobre a dissolução entre a polarização entre natureza e cultura. Essa discussão sobre a dissolução dessa polarização entre natureza e cultura, ela obviamente não é nova e já está bem estruturada e é pilar fundamental para vários campos no contexto da ciência, né, principalmente dentro da filosofia e das ciências sociais. E aí, só para trazer alguns exemplos, né, a gente tem, por exemplo, o Alfred North Whitehead trazendo que trouxe muita coisa pensou bastante nessa relação de natureza e cultura, traz esse conceito de natureza como evento, que é importante, bastante significativo para o pensamento contemporâneo, e também essa ideia de uma natureza não romantizada, não romântica, né, e não romantizada também por consequência, e não passiva. Um outro exemplo já dentro do campo da filosofia da ciência, que tem uma ligação bem forte também no campo das ciências sociais, é a Isabelle Stengers, né, que é bastante conhecida pelo conceito dela de cosmopolítica, né, mas que também aborda bastante a questão da queda do privilégio humano sobre os outros seres, traz a questão da ecologia das práticas, né. Ela é uma das pessoas que está pensando à frente essa problematização do modelo newtoniano, que dentro desse recorte das ciências sociais tem entendido que foi um momento que houve uma bastante contribuição para essa polarização entre essas duas áreas. E essa discussão também obviamente, não é exclusiva, né, desses campos específicos da ciência. A arte também tem contribuído em vários aspectos sobre essa discussão, né, tanto dentro da academia quanto fora também. E aí, para trazer também um exemplo, trouxe aqui o trabalho da Agni Dennis, né, o Tree Mountain, que ela vai fazer só contextualizando rapidamente, né, ela pega uma área degradada e aí propõe uma plantação, né, de milhares de árvores lá, onde as pessoas podem adotar essas árvores. É um trabalho que abre para várias discussões, né, mas está também inserido dessa relação de polarização entre natureza e cultura, essa dicotomia entre os dois, né? Explora a questão do artificial a partir desses jardins que são criados. Dentro desse trabalho há um processo também que importa dentro da poética da obra, que é a diagramação das árvores, né? Que segue ali uma regra de ouro, né? Daquela coisa de sequência de Fibonacci e tal. E trouxe aqui, né, uma outra relação que essa obra propõe, né, que é pensar essa questão que a Suzette Venturelli, né, chamou de interfaces afetivas, né, como que esses trabalhos também atuam dentro do campo de uma interface
a partir desse campo afetivo para problematizar questões. Um outro um pouco mais recente, né, também mais como exemplo, é o trabalho do Gilberto Spaz, ou Plantas Nômadas, que ele traz, a partir desse processo de especulação, ele cria esses dispositivos que são híbridos entre plantas e máquinas, né? E aí, nesse caso, ele está pensando nesse híbrido que despolui os rios, né? A partir de um processo ali entrópico entre plantas e máquinas. E aí também se relaciona dentro do campo do design a partir do momento da própria metodologia desse projeto, e aí traz relações com o que o Fransato pensou de um design com caráter autotélico, que se aproxima do campo das artes, né? Ou do próprio design, conceito de design crítico lá do Dani e da Arabi, de 2013. E aí eu parto para esse meu experimento, né, que a gente nomeou de impressões biodigitais, né? É um trabalho que é basicamente um artefato híbrido, tanto na questão da técnica quanto na própria conceituação. Ele tem o cerne do trabalho, tá ali, principalmente as questões de visualização de dados, e ele usa a metodologia projetual do design para pensar, para propor agenciamentos entre múltiplas materialidades, né? E também múltiplas técnicas gráficas. E ele discute algumas questões também que não vai dar para a gente ampliar muito aqui, mas sobre informação, sobre território e paisagem. É um trabalho que surgiu dentro de um contexto de uma residência artística feita em Belo Horizonte, onde tinha uma proposta de lidar com as questões de território, ambiental e também de tecnologia, né? E aí, dentro dessa residência, um dos processos era passeios dentro da cidade, e aí em Belo Horizonte, né? Uma coisa que me chamou muita atenção era essas aparas que eu encontrei no meio do caminho, nesse contexto de árvores urbanas, né? Árvores que não são nativas, nesse caso era jamelão, né? Isso aí, árvore de jamelão, a gente conhece em Brasília como jamelão, tem outros nomes, e que tinha em várias partes, né, que obviamente não são nativas do Brasil, mas que compõem esse conceito paisagístico da cidade. E aí a gente ia coletando, então, eu particularmente ia coletando essas aparas que me chamavam muita atenção dentro dessa paisagem urbana de Belo Horizonte. A partir dessa coleta, né, eu fui ampliando um pouco, né, em outros locais, pegando essas aparas, que eram podas, né, feitas pela própria prefeitura da cidade, nesses jardins urbanos de parques, várias coisas. Dentro dessa pesquisa, começou a me interessar bastante a questão da formação dos anéis de crescimento ali das árvores, né? A gente conhece como anéis de crescimento. Esses anéis de crescimento, né, que é essa forma que está ali dentro, quando a gente faz esse corte dentro de uma para ou de um tronco, que a gente consegue visualizar esses anéis, eles são denominados de anéis de crescimento, e a gente, assim, popularmente é tido como o indicador de tempo da árvore, né? Então, tem galera que fala que você consegue medir a idade da árvore ali a partir desses anéis, mas basicamente esses anéis têm uma relação com a mudança de estação onde aquela árvore se encontra. E ela está extremamente condicionada às questões ambientais do local, né? Então, é um bioindicador, né, ambiental, num outro espaço temporal, assim, né, que a árvore está ali localizada. Então, dentro ali da formação dos galhos, esses anéis eles podem se formar, né, ou podem não se formar a partir de condições climáticas, temperatura, poluição, várias coisas. Uma mesma espécie em condições parecidas, né, só de ter outras influências ambientais, de temperatura, qualidade do ar, pode ter um desenho desses anéis totalmente diferente. Então, isso começou a me interessar muito, e a gente começou a buscar técnicas de imprimir, né, como imprimir esses anéis. Esse aqui já é uma imagem de uma impressão que a gente fez, já no estado bem avançado já da técnica, né? Aqui um registro dessa gravura que a gente fez a partir desse processo de gravura de topo clássico, de método gráfico clássico, né, da gravura, da xilogravura, para poder fazer a impressão desses anéis. Depois eu posso comentar um pouquinho mais como é que ocorre isso. Enfim, a gente tentou estudar essas técnicas e chegamos até esse método para conseguir chegar nesse tipo de resultado, né, de registro desses anéis de crescimento. Aqui é uma impressão no papel de arroz, sem nenhum tratamento digital, e aqui já tem um tratamento digital. A ideia, inicialmente, desse projeto era criar uma relação dentro do campo gráfico, né, e formal, dessas duas dimensões de informação,
tanto essa coisa que a gente, que alguns autores vão chamar de biodados, né, que são informações extraídas a partir de parte de um organismo vivo, né, por exemplo, o exame de DNA está dentro desse escopo, há essas outras informações no campo digital, que são medidas ambientais, né, que são medidas através de sensores e tal. Então, a gente pegou esses registros, né, dessas anéis de crescimento e começou a pensar num design que conseguisse ter ali os dois campos informacionais, tanto esse biodados ali, quanto também apresentar os dados obtidos através de uma estação de monitoramento de dados ambientais que a gente desenvolveu específico para o projeto e que era aplicada, né, era instalada exatamente no ponto onde a gente coletou essas aparas. Aqui um pouco do resultado, eu vou pedir perdão pelas imagens de registro, né, porque não estão tão exemplares, mas só para dar uma dimensão, né? Então, isso era o que a gente começou a ter como resultado. Aqui, basicamente, a gente tem aqui a gravura, né, desses anéis. Aqui a gente desenvolveu um sisteminha de visualização de dados que pegava os dados ambientais a partir dessa estação, né, de monitoramento instalada no local onde a gente achou essa para, e esses dados eram apresentados a partir de um software que a gente desenvolveu específico também para o projeto, onde esses dados eram representados além dos números lá, mas também de forma gráfica, iluminando esses anéis. Então, criava uma interação com essa gravura, né? Então, se os anéis tivessem, todo o anel tivesse iluminado, era sinal que a gente tinha uma qualidade, um padrão de qualidade do ar boa, né? E que quando estava tudo apagado, isso não era possível. E essa medição acontecia em tempo real. Pensando um pouco nesse projeto de visualização, né, comentar um pouquinho sobre também as técnicas e como que a gente chegou nisso, a gente começou a fazer vários testes de como criar nesse design para integrar as duas coisas, e a gente teve essa ideia de fazer esse mapeamento. Ao invés de fazer um mapeamento por projeção, a gente usou esse esquema de back projection, né, que basicamente a gente tinha a gravura aqui e atrás a gente tinha uma tela de computador, né, mapeada para dar esse efeito de iluminando esses anéis. Dentro dessas caixinhas aqui do projeto, a gente colocou basicamente o que a gente conhece aqui no Brasil como netbooks, né? Que são aqueles computadores bem pequenininhos, são computadores que eram basicamente usados, né? Que a gente comprou no Mercado Livre, coisas assim. E uma coisa que a gente prestava atenção na hora de comprar era se ele tinha o que ficou conhecido como netbook tablet, que ele era um netbook, mas ele virava assim, podia virar um tablet. Isso ajudava a gente na hora de montar dentro dessas caixinhas. A gente optou por usar computador pela dimensão do software que a gente estava usando, tinha que ser uma coisa de análise dos dados em tempo real, e aí a gente tinha um espectro maior de softwares para usar, de programas, linguagem de programação, ao invés de ser num tablet. Uma coisa que é legal de pensar aqui, né, de como que a gente também, de certa forma, desvirtuou um pouco as finalidades de alguns objetos para a fim, né, de construir esse projeto, que eu acho que tem uma coisa que a gente está pesquisando também dentro aqui desse projeto, dessa pesquisa de doutorado, que essa parte que o Simondon vai chamar lá de alienação técnica, né, a abertura, o grau de abertura para o grau de abertura me fugiu exatamente o nome agora, né, do conceito que ele usa, mas assim, o quão aberto é esse objeto, o quão fechado né, e como isso aumenta ou diminui o nível de tecnicidade do objeto técnico. Depois eu posso entrar um pouquinho mais dentro disso, né, para ficar dentro do tempo. Aqui um registro do objeto, sem o computador ligado, né, para ter uma noção melhor aqui. Então aqui a gente consegue ver a gravura. Aqui embaixo tinha uma gravação também a laser do local onde estava instalado a estação de monitoramento e onde foi colhida a para. E aqui dentro dessa moldura feita em madeira que encapsulava, né, embarcava todo o sisteminha. Aqui uma foto já do dispositivo dentro dessa exposição, que foi a exposição dessa residência, né? Que era o fim dessa residência, lá no Centro Cultural do FMG, Panorama 4. E aqui uma foto na exposição em meio 15, no Museu Nacional da República no Distrito Federal.
E aí, só para ficar dentro do tempo, tem alguns segundos, eu vou ler aqui uma breve consideração final aqui do trabalho. Confiamos que esse conjunto de pensamentos sobre técnica e natureza, que tem permeado a contemporaneidade em diversas áreas do pensamento, juntamente com as possibilidades tecnológicas de comunicação e informação entre interação com múltiplos indivíduos, organismos e artefatos técnicos, quando combinados com a potência da arte hibridizada aos métodos projetuais do design, no cenário atual, pode criar oportunidades para reimaginar e flexibilizar a realidade por meio de ferramentas simples ou dispositivos técnicos avançados. A transferência de conhecimento técnico, científico e outras mediações de uso de artefatos para o campo da estética, nas mãos de artistas, designers, cientistas e engenheiros, representa uma potência inestimável para explorar novos significados nas tradicionais concepções de natureza, ecologia, vida e tecnologia. É isso. Obrigado, gente. Consegui Joia, concluir aqui Arthur. no tempo Nossa, certinho. trabalho lindo. Bom, eu vou passar então Obrigado. a palavra para o Clemar, e aí a gente deixa as perguntas para o final, se tiver tempinho. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite, Suzete, Gil. É sempre bom estar aqui com vocês, discutindo todas essas questões. Eu acho que mais interessante do que discutir, rever e conhecer os avanços das pesquisas de todo mundo. Eu vou falar um pouquinho sobre dispositivo e arte tecnológica. Essa pesquisa, ela compõe a pesquisa da minha bolsa de produtividade do CNPq, e integra naturalmente o Media Lab Brasil, que a gente vem coordenando junto aos Media Labs das universidades que compõem a rede. Bom, nos interessa fortemente essa discussão a partir principalmente do que o Heidegger aponta no seu texto, a questão da técnica, sobre a distinção entre técnica e tecnologia. Isso parece, em um primeiro momento, pouco relevante, mas indica exatamente uma inserção da discussão na cultura, porque, e já alerta o Heidegger nessa época, a técnica ela é tida desde sempre como um conhecimento, e é um conhecimento pautado, baseado na causalidade, na relação entre causa e efeito, mas a tecnologia ela tem sido confundida fortemente com aparelhos, dispositivos tecnológicos, e às vezes nem tecnológicos são. Então, para tentar esclarecer e apontar do que efetivamente nós estamos falando e discutindo, o aporte teórico é Heidegger, no texto A Questão da Técnica, e nesse sentido ele aponta que se a técnica é um conhecimento baseado na causalidade, a relação entre causa e efeito, a tecnologia, ela insere nesse contexto o método científico. Então, tecnologia só existe a partir da inserção do método científico, e além de conhecer causa e efeito, conhece todos os processos que estão entre esses dois polos, entre o polo da causa e o polo do efeito, fazendo com que a gente tenha controle. É exatamente por isso que o Andreas Fimberg, ele vai falar sobre a tecnologia, dizendo que a ciência está para o conhecimento como a tecnologia está para o controle. O controle de todo esse processo, baseado sempre no método científico, na inserção do método científico. Bom, a partir dessa distinção e dessa especificidade conceitual do que seja tecnologia, a gente ainda retoma a perspectiva de que tecnologia é conhecimento, não é um objeto, não é um dispositivo, mas a gente encontra, a partir daí também, uma série de
de ponderações sobre o que seja um dispositivo, o que seja um aparato, um aparelho tecnológico, quais são esses elementos, e nós fomos, então, buscar em Foucault e Agamben exatamente essas definições com um pouco mais de precisão. O Foucault, ele indica o dispositivo como qualquer elemento que dispõe ou identifica determinados comportamentos, determinadas ações. Então, um dispositivo é aquilo que dispõe determinadas orientações, seja, por exemplo, a nossa Constituição brasileira, que dispõe exatamente sobre direitos e deveres, seja Código Penal, Código Civil, seja uma sinalização, um projeto de sinalização, sejam quaisquer elementos que dispõem ou orientam determinados comportamentos, determinados procedimentos, tudo isso é, em Foucault, dispositivo. O Agamben aprofunda, traz exatamente isso, reiterando essa perspectiva de que o dispositivo, ele, enfim, orienta esses comportamentos, essas orientações, e, portanto, nós temos uma distinção bem clara a partir de Foucault e Agamben sobre o aparelho, que é o objeto em si, e o dispositivo, que é o modo como ele constrói essa disposição de acionamento, de comportamento. Então, a tecnologia, quando ela faz um determinado controle, e aí a gente já retoma essa especificidade da definição, a definição do Heidegger, a gente tem exatamente um dispositivo. Então, se, por exemplo, o combate a determinados processos por falta de iodo foi contornado pela universalização do iodo no sal de cozinha, nós temos essa prerrogativa como um padrão tecnológico disseminado e que cria um dispositivo específico, do mesmo modo que o flúor na água, do mesmo modo que, recentemente, o combate a determinados produtos muito saturados, enfim, todas essas considerações que interferem no padrão humano e, mais ainda, nos nossos dispositivos tecnológicos que orientam determinados comportamentos, e tome aí toda a gama de redes sociais, de AI, dos algoritmos, os algoritmos de recomendação que agenciam determinados padrões de gosto e definem determinadas orientações estéticas, tanto para a música quanto para o audiovisual. Enfim, tudo isso se acomoda no conceito de dispositivo a partir de Foucault e de Agamben. E, naturalmente, a gente começa a compreender que em arte e tecnologia nós temos exatamente essas acomodações entre agência e transformação, são dois termos utilizados pela Janet Murray para a identificação de ações de usuário e ações de sistema. O usuário cria determinados padrões pela interatividade, considerados como agência, e o resultado do processamento computacional e a devolutiva é justamente a transformação, e nisso compõe a relação de interatividade, e isso está lá na Janet Murray. Essa relação cria, portanto, um padrão de dispositivos. Os dispositivos agem a partir de agência e transformação, e, naturalmente, quando nós falamos em um processo interativo, nós estamos estabelecendo uma via de mão dupla, um processo que não se acomoda nem de um lado nem de outro, mas, naturalmente, nós temos, nas considerações formais de uma interface, de métodos, o modelo mental de execução de tarefa e assemelhado, nós temos o conceito de dispositivo. Mais ainda, quando nós falamos desses conceitos a partir da filosofia da tecnologia, ou com uma aderência à filosofia
da tecnologia, a gente vem exatamente discutindo aqueles padrões de autonomia e neutralidade que, por diversas vezes, nós mesmos utilizamos, mas é massificado no lugar comum na sociedade quando, por exemplo, nós imputamos uma determinada culpa à tecnologia. A tecnologia está transformando a sociedade assim, assim, assado, como se esse conhecimento ele fosse autônomo, o que efetivamente não é, e neutro, o que efetivamente não é. Nessas considerações sobre filosofia da tecnologia, o Andrew Feinberg, ele vai nos dar uma contribuição bastante interessante ao apontar a sua teoria crítica da tecnologia, dizendo, olha, a tecnologia ela não é neutra, e ela não é autônoma. A tecnologia ela é algo construído pelo humano, porque é conhecimento, e, portanto, dentro de um contexto filosófico, tecnologia está aqui em nossas mentes, e são aplicados nos elementos, nos aparatos tecnológicos que criam determinados dispositivos de controle, de modelo mental, de construção de ações e, efetivamente, de orientações estéticas, éticas e assemelhados. Então, esses dispositivos, eles são os elementos que estão articulados, engendrados nesses aparatos, nesses aparelhos tecnológicos e que conduzem essas pessoas a utilizarem um método ótimo de utilização. A teoria crítica da tecnologia do Feinberg vai nos ajudar a pensar um pouco mais sobre o que o Weide vai nos identificar. Eu já vi dois errinhos aqui de grafia lá em dispositivos, e agora o Weide, que é IHDE. Mas o Don Ides ele vai falar sobre o que ele chama de pós-fenomenologia, que é a junção da pragmática com a fenomenologia, mais a tecnologia, e vai dizer, olha, se a tecnologia é um conhecimento que agencia, que organiza um determinado comportamento a partir dos seus dispositivos, há de se considerar que o ser humano contemporâneo é ontologicamente tecnológico. Então, somos ontologicamente tecnológicos. A tecnologia não está somente nos objetos, naturalmente que os aparatos tecnológicos, os dispositivos tecnológicos compõem exatamente a aplicação desse controle, mas a tecnologia em si, ela está na nossa cultura, no nosso conhecimento, portanto, somos ontologicamente tecnológicos. E talvez aí a gente comece a perceber a função da arte e tecnologia, primeiro por acionar uma carga de valor, eliminando a ideia de uma neutralidade da tecnologia, quando nós colocamos uma carga estética nesses elementos. Mais que isso, a gente faz controle de todo o processo interativo e da construção de subjetivações, e que o Agamben vai desdobrar o conceito de dispositivo a partir do termo profanações, que a Luísa e eu estamos agora escrutinando esse conceito, justamente para verificar a construção da subjetivação, do processo de subjetivação. Então, a arte e a tecnologia, além de provocar esse controle, realizar esse controle específico sobre os dispositivos, criando uma disposição estética, ela carrega exatamente essa orientação estética nos trabalhos, o que faz com que a arte e a tecnologia se acomode com perfeição aos conceitos de dispositivo e de tecnologia na acepção do Feinberg sobre uma teoria crítica. Na medida em que a arte e a arte tecnológica,
ela cria determinados padrões de comportamento por acionamentos que se dão pelas interfaces, sejam elas quais forem, nós temos esse comportamento evidenciado e uma diretriz de transformação que guia todo o padrão de agência. Mais que isso, ela busca dar conta de uma construção de modelos estéticos, portanto, valores agregados àqueles objetos específicos, àqueles elementos específicos, trazendo uma série de discussões e, naturalmente, aplicando método científico, seja na construção de sistemas, na construção de objetos, na articulação entre arte, design e ciência, sempre pautado por determinado conhecimento que seja exemplarmente dado pelo método científico. Não por outro motivo, a gente teria aí a arte e a tecnologia tendo o seu locus de crescimento em laboratórios, principalmente os Media Labs pelo mundo e as suas derivações nominativas, mas que acomodam exatamente nesse conceito de determinados controles. São laboratórios que elaboram os dispositivos e criam essas diretrizes para um padrão estético, questões poéticas dentro da arte, o que nós tendemos a considerar como a vertente tecnológica da arte contemporânea. E o meu tempo já está finalizando, eu só queria reiterar essa matriz de orientação da filosofia da tecnologia a partir desses pressupostos. Primeiro, de que tecnologia é conhecimento, não são objetos, os acionamentos se dão pelo que nós chamamos de dispositivo, e que a arte corrobora fortemente a partir da inserção de uma tecnologia da arte postada ou articulada dos dispositivos do que nós chamamos de arte e tecnologia. Obrigado. Obrigada, Cleomar. Meus parabéns. Bacana a discussão aí. Bom, eu queria ver se eu chamava o Pedro Jorge, mas ele parece que não está na sala, está? Bom, ele não estando na sala, eu vou então começar a minha apresentação, e aí, se ele chegar depois, a gente vê. Eu vou pedir para não usar a câmera aqui, porque eu estou numa internet meio fraca no hotel, e aí eu vou precisar ficar sem a câmera. Deixa eu ficar aqui. Queria só um feedback de vocês para saber se vocês estão vendo a câmera, porque eu não estou vendo a apresentação. Estamos. Tá, eu acho que eu vou falar um pouco de um trabalho que eu vim desenvolvendo especificamente com os alunos, alguns anos atrás, e aí eu tive um tempo agora para formatar isso como artigo e para trabalhar isso no DAT, né, para mandar para o DAT esse ano. É um trabalho que eu fiz com o André, que é meu orientador de doutorado também, e que a gente usa aí um pouco o design gráfico dentro do Creative Coding, né? Eu acho que o Creative Coding é um modo muito bacana da gente conseguir trazer de volta uma certa autonomia para o estudante, principalmente de design gráfico, para o processo de pensar a tecnologia, que era não como o uso de uma ferramenta, mas exatamente da tecnologia como tecnologia mesmo, né? E aí a gente consegue trabalhar em um processo de
de tirar um pouco dessa alienação, né, do uso da ferramenta no processo de construção do design gráfico. Então, eu vou falar um pouco do método que a gente usou para poder trazer esse pensamento mais de código para o aluno de design gráfico. E aí, a gente usou um pouco essa proximidade da arte abstrata, né, e da lógica bidimensional para o desenvolvimento de projeto gráfico, né? Então, se a gente olhar bem assim, é o uso da arte abstrata como base para ensinar a codificação criativa, né, especificamente para propostas de design, e o estabelecimento de uma forma específica de resolução de problemas na criação gráfica, né, que consiste em visualizar uma composição lógica através da imagem da arte abstrata e transformar essa lógica em código, né? Então, uma vez que o aluno de design adquire essa habilidade, né, o aluno fica motivado a criar uma lógica a partir de um contexto específico de design gráfico e aplicar na geração de alternativas de imagem, resultando no desenvolvimento de produtos de comunicação visual. Então, esse processo aqui de codificação criativa, existe um paper que foi criado mais ou menos em 2019, mapeando todo o processo de criação, de codificação criativa nos cursos. Então, ele argumenta uma coisa que é extremamente importante, que, assim, que muitos processos de aprendizado da programação criativa passam por uma lógica de produção da programação em si. E que esse foco nem sempre é o foco mais fácil, né, para o estudante de design, que o foco é nos processos mais visuais, né, como, por exemplo, composição, repetição, e diagramação e etc., eles partindo-se da produção de código a partir dessa outra perspectiva, que é uma perspectiva do gráfico mesmo, ele facilita o processo de entrada na produção de código. Tem um trabalho de um professor especificamente, né, que vale muito a pena conhecer, né, ele tem esse site aí, que é o compform.net, e que tem vários trabalhos dos alunos, né, e que é baseado algo assim, ele pega parâmetros específicos que ele acha, que ele chama de fundamentação, né, e ele trabalha explorações muito específicas de desenho gráfico dentro desse processo. Então, assim, no nosso caso, a gente desenvolveu esse processo dentro de sala de aula a partir dessas aulas tutoriais, né, distribuídas da seguinte forma, né, no primeiro, começando com o aprendizado do espaço cartesiano, aprendizado das primitivas 2D, depois aprendizado de repetição e condição. Nesse processo aí, eu vou mostrar para vocês, assim, como que a gente pegou obras, por exemplo, do Casimir Malevich, e trabalhou no processo de sala de aula para desconstrução delas a partir da lógica de código, né? Então, assim, a gente pegava, pedia aos alunos que usassem o papel quadriculado, né, mapeassem os pontos específicos de cada uma dos retângulos que eles estavam usando e recolocasse exatamente os pontos, recriando esses pontos em process para poder organizar essa estrutura. Durante um tempo a gente usou Processing, depois a gente passou a usar o P5JS, porque aí permitia que a gente mostrasse, trocasse o código com os alunos de forma digital, no ambiente digital, e aí facilitava essa correção, essa modificação e esse feedback para o aluno aí, né? Então, esse é um exemplo de um dos exercícios tratados. A gente continuar módulos, que era a exploração desses efeitos de cores, né? Então, com o entendimento do processo do RGB
e da coloração, né, desses espaços. E aí a gente passava especificamente para ângulos, ondas, círculos, arcos, espirais e o processo de criar um pouco de aleatoriedade a partir do efeito de Randall. Tá? E no módulo 2, no 9, que foi desconstruído, né, vinha um pouco do ruído também, que é um pouquinho diferente e é mais orgânico do que a aleatoriedade do Randall mesmo. Só para dar um efeito, assim, a gente trazia, por exemplo, um artista como a Sunny Delaney, quais eram os processos de arcos, né, e como esses arcos podiam ser trabalhados em termos de código. Então, aqui a gente também tem um exemplo de codificação, né, de transformação desses círculos e espirais em códigos, né, e como que o aluno ia transformar isso em código direto, para desenhar com o código. Né? Então, o desenho do código fazia com que eles passassem a entender isso como um processo possível, né, de lógica, e aí, do outro lado deles, aí eu vou mostrar aqui um pouquinho, a gente fazia com que o seguinte, então, a partir do momento que você sabe que o gráfico é lógico, vamos procurar um problema, vamos procurar um processo de um projeto gráfico que você possa reconstruir a partir da ideia de lógica, né, para ser aplicada no desenvolvimento do projeto. Esse é o primeiro trabalho que eu quero mostrar para vocês, eu trouxe só 2, eu quero passar um tempo aqui apresentando. Então, assim, esse trabalho é muito bonito, porque os alunos saíram atrás de áreas, de vários locais de arquitetura da cidade, então, que envolvia exatamente a arquitetura, muita da arquitetura modernista, né, que está muito relacionada com a arte abstrata. E eles procuravam esses padrões gráficos da arquitetura e transformaram esses padrões gráficos em lógica. Né? Então, aqui do lado de cá, do lado da tela onde você não tem os cartazes, eram os códigos e as lógicas que eles desenvolveram. Né? Então, por exemplo, esse primeiro aqui tem a ver com o Palácio das Artes, em Belo Horizonte, né? A lógica das ventanas. O de baixo aqui tem a ver com o farol, com a Praça da Matriz, né? Também no outro local. E aqui também tem a Casa do Comércio, que também tem uma arquitetura muito específica, acho que é na Paraíba, e que ele transforma essa visualização da arquitetura no processo gráfico aqui. Então, eles geraram, no final, o produto final acabou sendo uma série de cartazes, né, que incentivam as pessoas a conhecer esses espaços turísticos em cada parte da cidade. O segundo trabalho que eu vou mostrar para vocês, ele já é mais orgânico, ele foi construção de tipografia, né, a partir do uso de lógica. Então, a lógica para a criação dessas fontes, ela foi baseada em observar essas fontes nas feiras, nos locais onde elas existiam de forma mais local, né? mais no lugar. E os alunos resolveram recriar essas lógicas usando Processing, usando P5JS, para construir possíveis tipografias que correspondessem ao processo, à palavra mesmo, né? Então, você tem riqueza, tem criatividade, tem alegria, gerando também, depois, no final, essas palavras que são muito específicas do Brasil, né? Por exemplo, você tem aqui malevolente, né? E o final do cartaz aqui, do malevolente, seguindo a onda, né? Seguindo a lógica de tentar fazer uma curvatura. A segundo cartaz, que é o Borogodó, que aí aparece o Borogodó, uma repetição, que eu acho que ficou muito, muito bacana, né, no trabalho. E aí você tem aí o cabuloso, a palavra cabuloso,
E aí esses dois aqui que eu acabei fazendo um tempo que eu não tenho tempo que eu não leio, e, e, e aí a gente vê aqui também as outras palavras que são mais específicas aí. Mas aí, assim, esse trabalho, né, é um trabalho que são dos alunos. Eu encaro um pouco isso como uma forma Marília, de adicionar. assim, Oi, não, aqui de a adi- gente estava com um slide fixo. Sim, eu ia comentar a mesma coisa. A gente não viu das palavras lá, eu acho. ah, não viu? E agora? Volte Pode ser que seja rapidinho. pode ser que seja a internet. Vocês estão O vendo as slide que palavras? aparece pra gente é adicionar o pensamento lógico a um método. Ele está voltando. Agora chegou nas palavras. Agora Bom, sim. eu não sei por que ele não parou. Bom, as palavras são essas aí. Eu não sei se. Bom, deixa eu ver se ele vai de novo. Estão vendo as palavras? Bom, Sim. Então, assim, as palavras são malevolente, né? Borogodó, cabuloso. São palavras que são brasileiras mesmo, e esse é o processo gráfico dos alunos aí. Não sei se eu já atingi meu tempo, porque aqui eu não consigo controlar, deixa eu dar uma olhada. Vou parar aqui, esse último slide mesmo, que é essa ideia de adicionar esse pensamento lógico, né? É um método, né, que contribui para o apoio à codificação criativa no ensino superior do design gráfico, e os resultados apresentados nos trabalhos dos alunos também demonstram esse extenso potencial de visualidade da abordagem. Eu vou parar aqui a apresentação. Stop presentation. E só, assim, que para mim eu encaro também um pouco isso como um processo de tirar a alienação, né, da codificação dos alunos de gráfico um pouco. Bom, acho que deu aqui meu tempo, eu queria só dar uma olhada para ver se o último membro da banca está por aí. Pedro Jorge, está presente? Será que a gente... Pedro Jorge, você está presente? Acho que ele não está aí, não, né? não, não está. Então eu vou abrir um pouquinho para pergunta, ver se alguém tem tem um pessoal assistindo, alguém tem vontade de fazer alguma pergunta. Fernandos, Nicássia, Daniel e o Carlos Praude. Que bom vê-los aqui. A gente tem aqui um pouco o chat, né? Pessoal falando. Suzete no chat, o PMP. Bom, eu vou devolver uma pergunta, então, para cada um, então, tanto para o Cleomar quanto para o Arthur. Cleomar, eu queria te fazer uma pergunta que durante a sua explicação, você fala do dispositivo, e eu sempre achei, assim, a coisa do dispositivo muito ligada à relação de poder também, né? E que você, assim, se você pudesse dar uma, uma forma de como é que você vê essa relação do Media Lab, se eu entendi correto, né? O Media Lab como uma estrutura de dispositivo, mas também qual é a relação dessa lógica do poder, assim, entre essa visão do Media Lab como poder, como dispositivo? Tá, então, Marília, eu vou responder utilizando o próprio texto do Andrew Finberg, porque ele discute um pouquinho sobre isso. Né? Quando ele diz que a ciência está para o conhecimento, como a tecnologia está para o controle, ele fala exatamente sobre esses processos de o controle como um poder, em uma perspectiva não de controlar determinadas agências, mas de estabelecer determinados parâmetros que a cultura vai solidificar
como uma dominância, né? Se nós observarmos, por exemplo, como é que as redes sociais, elas definem determinados padrões de comportamento, seja para um exibicionismo, seja para uma necessidade de visibilidade, enfim, uma construção que, aliás, isso me assusta, objetivamente, eu fico ainda assustado, como é que as redes lidam com isso, e eu tenho vivido isso porque eu loco a minha casa para fotos e vídeos, e aí vem uma série de influencers aqui, e eu fico pensando, caraca, esse mundo existe, isso já está tomando conta, é impressionante o universo de controle que esses dispositivos tecnológicos, chamados redes sociais, interpõem como um sistema massivo para a sociedade, de comportamento social. Eu acho que o papel do Media Lab, ou dos Media Labs, é fazer frente a isso, é tentar estabelecer um nível de democratização, não só de acesso, mas de compreensão da tecnologia, para que a gente não fique no domínio das big techs. Né? Quando os Media Labs constroem dispositivos, seja para a saúde, seja para a cultura, seja para a arte, seja para quaisquer elementos específicos, a nossa tendência dentro de academias e dentro de laboratórios de desenvolvimento e inovação em mídias interativas é exatamente de fazer ver que os métodos de controle, eles têm prerrogativas um pouco mais maleáveis e que nós, enquanto sociedade contemporânea, podemos lidar com esses modelos mentais e com a construção de uma supremacia da tecnologia dentro de moldes mais democráticos e mais viáveis, menos controladores, evidenciando exatamente quais são os conceitos que nós carregamos e que nós conduzimos para os nossos sistemas. E aí vem toda uma preocupação em relação a um padrão de cidadania, ou e-cidadania, toda uma discussão sobre padrões estéticos e que não fiquem somente em um parâmetro, mas dentro de uma diversidade, exatamente de padrão estético, fazendo frente ao que as Big Techs tentam estabelecer como caminho único. Agora, mais que isso, Marília, pelo menos no que a gente vem discutindo na rede Media Lab Brasil, é enxergar que a tecnologia é uma construção da cultura e, portanto, com uma amplitude capaz de congregar exatamente as especificidades de vários segmentos, de uma diversidade, que, aliás, é tema do próximo CIMI com tecnodiversidade, e não somente um caminho direcionado de controle absoluto. Eu acho que o nosso papel como Media Lab é exatamente fazer frente e mostrar uma perspectiva muito mais de uma e-cultura do que efetivamente com um padrão de controle de comportamento como tem sido executado pelas Big Techs. Muito bom, nossa, obrigada. Porque fica implícito aí, a gente sabe, e eu queria ouvir mesmo, é muito, muito bom ouvir isso. Arthur, eu queria te perguntar um pouquinho também, até relacionando um pouco isso, como é que você vê a abertura, né, da sua estrutura quando ela se torna uma caixa? Ela volta para a estrutura de caixa, né, na galeria, né, uma caixa sobre a outra caixa. Como é que você consegue ver, ou se você acha que o público conseguia ver essa desconstrução tecnológica e a abertura da tecnologia nesse processo? Boa, obrigado, Marília. Primeiro, eu cheguei meio estrupiado, já atrasado, né? Aproveitar para agradecer a Suzete e o Gilberto pela oportunidade. Muito bom estar reencontrando aqui Marília,
Cleomar, Praud, Nicássia, Daniel, muito bom revê-los aqui, é uma oportunidade bem legal para, como o Cleomar falou, de rever a pesquisa, né, de todo mundo. Essa é uma pergunta que a gente se fez bastante durante todo o processo, né? Dentro da minha pesquisa, eu tenho colocado, incluído, né, alguns pensamentos do Simondon, tentado debater com ele, e para mim, assim, na minha prática também como professor, sempre achei muito importante essa questão que aí o Simondon vai trazer com bastante força sobre combater a alienação técnica, da gente entender como é que funciona as coisas, e aí você traz essa questão da ensino de programação criativa e tal, é uma coisa que também super me interessa. Historicamente, assim, né, dentro do campo das obras de arte e tecnologia, a gente tem sido fomentada essa questão um pouco da magia, né, da gente ser impactado e ser o que fica a palavra, a gente fica encantado por essa magia da técnica ali encapsulada dentro de uma caixa. De fato né, contribui um pouco com essa estou tentando buscar a palavra aqui, mas esse obscurantismo da técnica de uma caixa que sai luzes ali e tal, né? Uma coisa que eu me confronto todo dia, né? Dentro do meu próprio trabalho. Mas eu acho que, assim, o que eu tento fazer para poder me aliviar um pouco disso é esse outro lado da pesquisa, né? Então, quando todo momento que esse trabalho foi exposto, tinha um textinho ou então imagens tentando explicar com um pouco, já que é um trabalho conceitual, que a parte de todo o processo de construção faz parte também da poética da obra, então como trazer isso para o espaço positivo. A ideia é capturar as pessoas por esse encantamento, né, da mágica de uma caixa que tem luz e depois ir podendo abrir um pouco o processo. Uma outra coisa que eu tenho atribuído dentro das minhas práticas é tudo software livre e os códigos estão abertos também. Então, eu mantenho alguns repositórios de código aberto que tem esse código da obra, falando um pouquinho e tal, porque também é uma forma que eu entendo de um processo educativo, né? A partir do momento que alguém olha aquele código, como é que foi desenvolvido, como é que é feito, como é que é o processo, a abertura desse processo, né? Ou seja, não a abertura do próprio objeto, mas a abertura do processo, eu acho que é uma forma também das pessoas se conectarem com isso e aprenderem de alguma forma. Eu aprendi assim, observando um pouco. Alguns num contexto privilegiado de participar de montagens e ver a obra ali meio por trás, né? E outros na própria pesquisa, com livros e tal. Então, acho que é meio por aí, né? Eu acho que eu tento lidar com isso como uma forma de um chamamento, e aí depois ir criando uma conscientização para essa abertura, né? E aí você me permite eu querer devolver um pouco a pergunta, porque eu acho que tem um pouco meio a ver com isso, né? A Suzete já deu um spoiler aqui, aproveita que a Nicássia também está aqui. A gente tem mantido no Gama a gente está chamando de escola livre, né? De arte e tecnologia. E aí, dentro dessa escola, a gente começou com o intuito de ensinar programação criativas para jovens do ensino médio. Isso bastante baseado com uma relação bem forte com a minha pesquisa, com a pesquisa das outras pessoas que estão lá, Tainá, Nicássia. E eu lembro que uma coisa que me sensibilizou bastante foi algumas conversas e lendo algumas coisas também da própria Suzete dentro desse campo de educação, e também um texto lá do Simondon, que eu acho que é Lugar da Iniciação Técnica dentro de uma formação humana para todos, uma coisa assim, da importância de isso não ficar nesses locais, né, de acesso privilegiado, que é a faculdade, então, né? Então, como trazer essa programação criativa para esse contexto, por exemplo, de alunos do ensino médio. Aí a gente chegou com toda essa ideia de fazer essas oficinas de programação criativa, mas a gente se deparou com uma questão que era, a gente precisava voltar um pouco antes disso. Então, antes de lidar com a programação, a gente precisou abrir um pouco, né, e trazer uma sensibilização dessa alienação da própria construção da imagem. Então, assim, a gente queria que a galera já começasse a mexer no P5, mas precisou da gente voltar um pouco e entender junto com essa galerinha como se criava, como a imagem se formava. Então, câmera escura, cianotipia, né? Então, voltando um pouco para isso. E aí, promovendo o que o Simondon vai chamar lá, que eu acho bem bonito, né, que é essa possibilidade de uma sensibilidade tecnoestética, desse também esse descobrimento de como isso acontece, quebrando um pouco essa magia, né?
E aí minha pergunta como que você, dentro dessa perspectiva, você vê esse ensino de programação criativa? Nesse outro campo, né, que é o ensino médio, ou fora do ambiente acadêmico, né? E também uma outra coisa que a gente se preocupou bastante dentro do curso é de trabalhar com tecnologias abertas e livres, tanto por uma questão de acesso, mas também por uma outra parte de poder entender um pouco o processo, né? Porque às vezes você pega lá dando um exemplo técnico, né? Pega um touch designer, alguma ferramenta assim. Ela é tão fechada até para a gente que está ali no dia a dia com a ferramenta, que até para explicar ou para criar essa sensibilização é um pouco mais difícil. E essas ferramentas abertas e software livres traz bastante isso. E a gente também começa a colaborar enquanto professor/programador. Eu sei que você também está nesse duplo de artista, programador e professora, né? Então, como que a gente também contribui com essas ferramentas de aprendizagem? Então, são essas duas coisas. Como você observa isso fora só do nível superior, mas também ensino médio, né, e tal. E a questão de, enquanto professor, estar lidando com ferramentas que são abertas, que a gente pode também colaborar dentro do código, né, entender melhor o funcionamento. Arthur, eu já vou responder sua pergunta, sim, essas duas perguntas, mas eu vou só chamar a atenção aqui no chat, porque o Fernando Oliveira Fernandes escreveu aqui bem bacana, né? A minha percepção é que esse processo se conecta diretamente com a relação em que o Cleomar fala sobre democratização de acesso, que se desdobra a participação. E Suzete também comentou aqui, né? Sim, pela educação formal e aberta, como oficinas, extramuros, e criação de espaços de diálogo. Então, assim, eu acho que tem uma relação muito forte. Primeiro assim, fora do espaço da universidade, eu acho que, para mim, tecnologia é linguagem, né? Assim, ela é uma linguagem, ela tem uma natureza própria. Quando você pega a materialidade, né? Por exemplo, no meu caso de robótica, né? Você sabe também que se mexe nessas coisas assim, tem uma materialidade própria que você tem que se adaptar a ela, né? E tem que começar a descobrir com ela como construir coisas. Mas, assim, quando você fala de lógica, a gente já está falando de outra coisa, né? Porque aí a lógica que vai embutida dentro do processo da robótica, por exemplo, ela é uma linguagem, né? E aí, quando você introduz isso, principalmente antes do ensino superior, você está democratizando ainda mais, né? Então, assim, a gente volta de novo no que o Cleomar estava falando, né? Então, assim, a escola é outro espaço de dispositivo também, né? Então, assim, quando você traz a ideia de que eu vou poder trazer uma linguagem que está construindo o mundo hoje, que está determinando o mundo, que está determinando nossas ações, para muito antes da pessoa, né, tá no ensino superior, você tá permitindo que ela participe do processo, né? Então, é realmente um processo de abrir, né? Isso também para não ser só no uso. Especificamente, a sua segunda pergunta, ai, desculpa, como é que era a sua segunda pergunta? Era de como que você vê esse processo dentro do campo de ensino, né, lidando com ferramentas de software livre, né, Por que a gente exemplo, pode colaborar e tal, né? porque o que eu acho, assim, agora estando aqui, tem 1 ano e meio que eu estou na Austrália, e ainda tem uma certa necessidade das pessoas ficarem insistindo em uso de Adobe, Photoshop, e é um negócio que eu estou tentando desconstruir aqui, ainda não consegui. Porque eu acredito, eu não acredito, né, nessas estruturas, né? Eu acho que essas estruturas são caríssimas e o investimento para um aluno é muito alto. E aí é muito melhor quando a gente tem essa abertura, né? Porque o que acontece? Essas aberturas, elas permitem que a gente faça o uso, né, dessas estruturas, mas elas também exigem da gente que a gente devolva. Eu acho que também é uma mudança cultural, assim, né?
você está usando uma ferramenta que é livre, e o próprio termo livre não significa de graça, né? Significa você está usando, mas você está devolvendo, né? Então, acho que assim, como artista, a gente, né, já conheço vocês, né? Bom, a gente se conhece todos nós aqui, a gente tem devolvido e democratizado o máximo possível que a gente recebe nesses processos. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? José, quer tomar a palavra aí? Eu queria perguntar para Marília se esse trabalho que você vem fazendo nessa linha do que o Arthur falou, da relação do ensino médio, e que você coloca, agora tem um avanço da escola em tempo integral, você tem algum modelo aplicado nesse sentido para a escola em tempo integral ou escola ou no ensino médio, né? De fato, porque aqui a gente está falando também de uma relação de educação, que a partir, né, do ano passado eu falei da, da escola profissional tecnológica, ao meu ver, aqui no lugar da comissão, isso tem muito encaixe, isso cabe muito, né? E tem um estudo de cadeias produtivas e tem uma tentativa de ensino em relação à tecnologia, então aqui tem uma amplitude muito grande. Você tem algum modelo de aplicação, alguma coisa que você já tenha feito, ou alguma coisa assim mesmo que forma experimental? Fernando, assim, eu não lido com a escola, quem lida mais com a escola é o Arthur ali, né? Eu lido mais com o ensino superior mesmo. Eu acho que era bacana o Arthur pegar a resposta aí dessa questão. Agora, só em termos de ferramenta, eu tenho usado muito aqui, como abertura, P5JS e Tinkercad, porque no caso, como eu lido com a abertura de trabalhar com circuitos eletrônicos com os alunos, a simulação do Tinkercad para circuitos eletrônicos tem sido uma forma de eles mandarem para mim os circuitos deles e eu poder reanalisar o processo. E aí também tem a parte de codificação do Tinkercad em blocos para impressão generativa também, que eu comecei a trabalhar, que eu acho interessante. Mas eu vou devolver a pergunta para o Arthur, que é ele que trabalha mais com o pessoal de ensino médio. Eu também não vou ter uma resposta assim, mas eu acho que o que a gente tem desenvolvido bem no campo experimental é nesse espaço fora do ensino regular, que é mais aberto, né, e permite mais coisas. Mas o que eu acho que é interessante, assim, e algumas iniciativas que eu tenho olhado, é de como a gente está lidando menos, cada vez mais focado para ferramentas, né, esse modelo mais industrial, e fomentando outras habilidades. Eu acho que assim, como aprendizado que a gente teve nessa experiência, e aí tá Nicássia aqui que também participa do projeto, dessa experiência, o que ficou bastante marcado é de como, às vezes, a gente chega com uma ideia de vamos aprender esse software e essa habilidade técnica, e chega lá, a gente acaba descobrindo que o ideal era se comentar sobre os processos de formação de imagem, e a partir disso se abre outras perspectivas, né, de outras habilidades, de entender o problema, de entender projeto, outras coisas a partir disso. Assim, acho que também não é o meu campo oficial de atuação, mas a partir dessa experiência o que eu penso é isso, né? Como que a gente tem lidado para essas outras que o mercado tem chamado de soft skills, né? E não mais esse modelo tecnológico, né? Eu fiz mesmo no meu ensino médio lá um curso que era webmaster, né? Que aí aprendi aquela coisa tipo bem engessada, tinha coisa que a gente ficava copiando e que no fim não serviu muito para tanta coisa assim. Cleomar, você quer adicionar aí um comentário? Quero. Estava aqui procurando porque eu estou com 3 computadores, até que eu acho o mouse para acionar uma tela. Então, eu acho que a gente começa a avançar em uma série de pontos, principalmente da formação, a compreensão de que tecnologia não é só programação, que é um conhecimento um pouco mais amplo, e que, acima de tudo, está assentado na cultura. Eu tenho discutido agora o conceito de culture,
para fazer exatamente essa relação entre hardware, software, peopleware e culture, essa noção de uma cultura tecnológica que subjaz, que está amalgamada na própria noção de cultura e como nós lidamos com essa perspectiva de cultura, e me parece que a gente começa a ultrapassar uma determinada máxima que existia até pouco tempo, que a alfabetização digital ou letramento digital se restringia à programação. Eu acho que nós começamos a avançar um pouco mais, uma compreensão um pouco mais ampla sobre todos esses papéis e que nem todos precisam naturalmente programar, embora o repertório dentro dos dispositivos tecnológicos como um todo, e principalmente o reconhecimento de como essa lógica opera, ela é mais relevante para uma sistematização e a compreensão. Eu me lembro de duas coisas, vou falar rapidamente delas. Uma primeira é que eu estive no Chile há algum tempo, em uma discussão da América Latina sobre cultura digital, e que a pessoa que me antecedeu, que era do México, dizia, olha, nós no México estamos convencidos de que todo mundo precisa programar e que só programando a pessoa se alfabetiza no universo digital, no universo tecnológico. E na sequência foi a minha fala e eu perguntei ao auditório com 400 pessoas quem ali programava, e 3 pessoas levantaram a mão e falei, bom, ou a gente está discutindo uma coisa que ninguém entende, todo mundo é analfabeto, ou a minha colega está errada. As duas coisas não podem. Então, me parece que não está correto alguma coisa, a gente precisa revisitar. A outra que eu queria comentar é que nós tivemos aqui no Media Lab da UFG uma especialização em inovação tecnológica e nós criamos repertório e autonomia. E era o único curso que não fazia uso de um AVA, de um ambiente virtual de aprendizagem. Aqui a gente utilizava o Moodle nos outros cursos, nós não, nós ampliamos o repertório e usamos toda e qualquer ferramenta que servisse aos nossos propósitos. Então, ao invés de eles dizerem o que é que a gente devia fazer, nós é que, com um repertório ampliado, definíamos que ferramentas gostaríamos de utilizar, e eu me lembro que, por algumas vezes, a plataforma Moodle travava na universidade, e o único curso que não parava era o nosso, justamente porque a gente tinha repertório e a gente sabia que as ferramentas é que devem estar à nossa disposição e não nós à disposição delas. Exatamente. Ótimo. E aí, Fernando, se sentiu respondido? Totalmente, agradeço. Mas vou falar com o Leomar que essa pauta sobre todo mundo precisa programar também surgiu em muitos outros lugares aqui no Brasil como uma premissa de que isso deveria ser imposto às escolas de ensino médio, enfim. Talvez acho que o que minimizou isso foi a relação da inteligência artificial. Agora todo mundo pode jogar lá, isso não pode. Então agora ninguém precisa programar. Então, enfim, essa discussão também é uma discussão muito forte que rolou, e talvez agora um pouco menos nessa relação aqui no Brasil. Fernando, eu falava, eu sempre era chamado, aliás, ainda sou chamado para conferências na área de educação, e eu fico estarrecido em alguns momentos, porque, primeiro, as escolas correram para montar os seus laboratórios de informática nos anos 90, e até hoje não sabem para que serve, né? Servia para marketing, somente para isso, mas chegava lá e, enfim, começava a montar usuários de Windows, e basicamente isso, sem nenhum... E continua basicamente isso, nós somos conduzidos a ensinar novos usuários, a montar novos usuários, achando, inclusive, que craquear algumas coisas é uma perspectiva nossa e não uma concessão dada pelas fábricas para justamente dizer, agora que todo mundo já lida com isso e sabe só usar a minha ferramenta, é a hora de eu lucrar. E também, Fernando, que o próprio MIT acabou fazendo aquele um computador por aluno que vendeu milhares de computadores mundo afora e não resolveu problema nenhum. Pouquíssimos cases são apresentados em função de uma grana derramada para entregar um tablet, um computador para um aluno,
para ele começar a usar o WhatsApp, Instagram e assemelhados, só para isso. Complicado mesmo. Mas, assim, defendendo aqui um pouco, por que eu levei, por exemplo, o código criativo para os alunos de gráfico específico, eu acho que tem um pouco a ver com a abertura, assim, não porque eu acho que todo mundo tem que programar, não, mas é a abertura do pensamento gráfico mesmo, assim, que eu acho que não é tão amplo quanto o Clemar está falando, mas de voltar um pouco nas raízes, né, do bidimensional e ver como que eu posso reexplorar isso e desconstruir um pouco as ferramentas que estão aí, né, que são as ferramentas de desenho vetorial, ou Photoshop, ou, entendeu? Olhar para o gráfico a partir da lógica da abstração bidimensional. Mas é contestável mesmo. É contestável. Não, eu acho que, naturalmente, o designer ele precisa ter uma instrumentação específica, ao menos para programar em alto nível. Isso ele precisa entender a lógica, porque nós operamos com as interfaces, então não dá para fugir disso, não. Para o designer é uma necessidade. Agora, para todo mundo, eu sinceramente acho que não, como seria ótimo se todo mundo fosse engenheiro, se todo mundo fosse médico, se todo mundo fosse Verdade. tudo, mas não acontece assim, a diversidade prevalece. Nossa, bom, Suzete, faltei uns 9 minutinhos, mas acho que, não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Suzete, entra aí, fala aí. Estou em 2 mesas, então eu queria super agradecer a presença de vocês. O pessoal da outra mesa também está me chamando para eu fazer um encerramento. E super parabéns, a gente vai publicar os textos, então vão preparando, tá? Vai encaminhar aqui para o Gil e para mim. E, bem, nós continuamos, então, aí nessa parceria, nas discussões, eu acho que tem uma confluência, assim, né, um consenso que eu acho bem legal. Né? Parabéns, pessoal. Um beijo. Obrigada a todo mundo, então, pela participação. Marília, obrigadíssimo pela condução dos trabalhos. Arthur, um privilégio. Pessoal, beijo. Fernando. Beijo aqui também. Olha, eu estava encerrando a outra mesa. Super beijo, viu? Obrigada. Os trabalhos estão, as pesquisas super bacanas lá. Parabéns aos orientadores também, tá bom? Um abraço em todos. Obrigada, viu? Beijo. Clemar, quer falar e terminar sua fala aí? Não, eu já estava agradecendo aqui a participação. Eu já não sei se a Suzete está falando com a nossa sala, se outra. Também não. Agora eu voltei. Tá. A outra. Mas eu acho que quem pediu a palavra foi o Fraude, que acabou de sair. Acabou de sair. Não, então vamos, então, que eu... Fernando, somos visionários, graças a Deus, e eu acho que essa é a nossa, mais do que a nossa missão, é nosso karma. Tá, obrigada a todo Até mais, mundo. obrigado, pessoal. Parabéns. Ótimo, até Até mais. mais, tchau, tchau. Obrigada. Vamos para a próxima. Quem quiser ficar aqui, tem mais uma. Mais duas? Mais duas, acho. Beijos. Oi, Gil, tá mudo. Desculpa, gente, é que eu tô mais lá na outra mesa que eu estou coordenando. Então, eu estou com um ouvido aqui e outro lá. Mas parabéns, o que eu podia tá o que deu para estar aí, eu estou aí. E a Suzete é a mesma coisa também, tá? Mas tá é gostoso. ótimo, Parabéns né? pela mesa, certo. muito linda, gente, muito boa. Parabéns. Beijo. Até já. Beijo. Beijo, Cléo. Pessoal chegando, dá outra.